Evangelho de hoje é o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 18. Sétimo dia da oitava do Natal. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz da verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: Este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegam através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação, comentário ao Evangelho. O texto do Evangelho começa com essa bela frase: no princípio era a palavra, ou era o verbo, depende da tradução. Com que solenidade São João inicia o seu Evangelho? Palavras solenes. O texto que rezamos hoje é chamado prólogo de São João. Então, esse iniciozinho, né, do Evangelho de João é chamado de prólogo, que é um hino ao Logos. Logos é a mesma coisa que palavra, né? É traduzido por palavra ou por verbo. Então, é o hino à palavra ou ao verbo. A palavra de Deus, o verbo de Deus. As palavras iniciais do Evangelho lembram o Gênesis, porque o Gênesis começa também assim, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra. E aqui João começa: no princípio era a palavra. Mas João parece ter a intenção de corrigir essa percepção, dizendo que antes da criação a palavra já existia, como se João quisesse se referir ao Gênesis, dizer, antes mesmo daquele princípio do Gênesis, o Logos, a palavra, o verbo já existia. E estava voltada para Deus e era Deus. Perceba que nós usamos a palavra aqui com maiúsculo, porque nós estamos falando do verbo, né? Do próprio Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus. Então a palavra é a comunicação de Deus em si mesmo. Então Deus se comunica através do verbo, Deus se comunica através da palavra. No entanto, no correr dos versículos, nós vamos vendo que essa comunicação Deus dá a conhecer aos homens e mais, faz os homens, se o quiserem, participar dessa mesma intimidade com Ele. A palavra de Deus comunica sua força e dá existência a tudo que existe. Por meio dela, tudo foi criado, dizia o texto. Essa palavra, o verbo, é a luz que brilha e clareia a vida dos homens. À medida que o texto vai passando, vai evoluindo, o misterioso vai se deixando vislumbrar na proximidade que envolve a vida, o mundo e a humanidade. Então, aquilo que era mistério vai se manifestando na vida, vai se manifestando no mundo, vai se manifestando na humanidade. O texto, então, começa a falar de João Batista e a referência desde sempre fica clara. João Batista é o precursor, não é o Messias, né? Ele é o precursor.
e o segredo aparece revelado. O verbo, a palavra, é Jesus Cristo. João Batista é aquele que é o precursor, que prepara. E a palavra, o verbo, é Jesus Cristo. Jesus é o mediador e o revelado de Deus, porque Ele é a palavra de Deus que se faz carne na nossa existência, história na nossa carne, existência na nossa história. O verbo de Deus armou a sua tenda entre nós e veio morar conosco. Tudo isso para nossa salvação. Quem se abrir à sua mensagem e acolher, recebe Deus e a graça de se tornar filho de Deus. Portanto, nós recebemos essa graça de participar da intimidade com Deus, através da palavra revelada. No prólogo, São João adianta tudo aquilo que será desenvolvido ao longo do seu evangelho. Então, o prólogo ele traz um resumo, né, de tudo aquilo que vai ser abordado. Então, usando o método da leitura orante, fazendo aqueles passos, né, de fechar os olhos, de ouvir as palavras, de imaginar as cenas, deixe que esse texto cative o seu coração. Então, gaste mais alguns momentos, para deixar esse texto falar ao teu coração. Faça desejar participar da intimidade de Deus que o Senhor Jesus veio revelar. Então é o momento de você entrar em intimidade e fazer a sua oração pessoal. Senhor Jesus, ajuda-me a contemplar a sua glória, a contemplar o Senhor que é o Verbo que se encarnou e a sua glória, sendo capaz de superar as aparências e reconhecer em ti o próprio Deus, a santidade do Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.